Aqui a gente tinha duas opções, pescaria e fazer roçado. Meu pai era pescador, depois que vinha da pescaria, ia trabalhar de roçado. Aí a gente plantava aquele roçado, depois que tinha aquelas feijão, milho, melancia, jeremum, aí a gente colhia. Não vendia, colhia a mandioca, plantava feijão verde, plantava milho e colhia. Então aquilo que a gente colhia, a mandioca era para fazer farinha. Aí fazia farinha, tirava a goma. E assim era a vida. É da natureza o mato, né? A gente era cheio de roçada aí, o pessoal plantava, quando era tempo de arrancar a roça, arrancava para fazer farinha. A barreira do inferno tomou tudo. Você vê hoje que o muro é aqui, ó, bem pertinho aí, tomou tudo. Se não fosse a barreira do inferno, aqui tinha gente que era agricultor. Porque não tinha mais onde fazer carvão, aonde fazer o roçado, não tinha mais nada disso. Aí foi tempo que Fernando Pedro veio para Ambicar e tomou as terras do povo. Eu vejo o povo mais velho dizer que ele tinha comprado um terreno ali junto da praia. Ele comprou um terreno e desse terreno que ele comprou quis se afastar de tudo. Aquele terreno do lado de lá, da estrada, era de Fernando Pedrosa. Aí Fernando Pedrosa perdeu tudo para a barreira, tudo. Invadiu o terreno com os capangas dele. Houve tanta briga por causa disso que deu agonia. Foram atacados, foram arrastados por cavalo, foram judiados, foi muita coisa aqui em Ponta Negra por causa desses terrenos, mas terminou perdendo. Essas barcas começaram acho que ali pelo meado dos anos 60, a nossa foi de 70, depois de meado dos anos 70. Depois meu pai, o sustento muito pouco, o que ele ganhava era muito pouco, ele houve essa questão de entrar no ramo do comércio, que é aquela coisa que o cara fala, pescador, nem todo dia tem peixe, tu sabes disso, né? Então aí voltou, minha mãe fazia tapioca, fazia o caldinho e nós vinhamos para a praia vender. Era de lona, era uma lona. Eles faziam uma lona, né? Aquela lona de caminhão, né? Aquela lona, uma parte aqui, outra lá, uma no meio, e você colocava as mesas dentro. Quando eu cheguei aqui eram pouquíssimas barracas, pouquíssimas mesmo, de alguns nativos, pescadores, de comerciantes daqui, pouquíssimas. Digamos que na praia toda tinha umas 10, 12 barracas. Com a primeira urbanização, de repente de 10 passou para 40, 50, 60 barracas. E logo a gente chegou em 100 barracas. Com o aparecimento já do pessoal de outros países, de outros estados, aí foi tendo aquele comércio, as pessoas chegavam a vender a barraca até por um valor considerável. Aí a invasão começou. O pessoal viu que era um mercado bom, abrangente, às vezes a pessoa se sentia-se bem trabalhando no ramo, e isso fez com que outras pessoas viessem realmente absorver esse lado, querer trabalhar no mesmo ramo. O problema que nós tínhamos aqui era o problema com as barracas, que não tinha, vamos dizer, uma norma, uma regulamentação, entendeu? Que gerisse, vamos dizer, a ocupação da praia por barracas. Pronto, era vamos dizer, uma favela à beira-mar, entre aspas. A coisa estava muito arcaica. As barracas elas estavam com um aspecto talvez assim feio, entre aspas. Isso realmente necessitava de uma estrutura, de um repadronamento, de uma padronização. Nós teríamos que acompanhar. Eles alegaram porque estava tomando muito espaço da praia, aí iam tirar e diminuir e indenizar ao pessoal. Através do Ministério Público Federal foi movida uma ação para retirada e
culminou com a retirada das barracas da orla marítima de Ponta Negra, da maneira que elas, na época, vamos dizer, ocupavam. O espaço que era destinado, vamos dizer, ao banhista, ao cidadão de maneira geral, você não tinha condições. Ou você ficava em barraca, ou não ficava em canto nenhum. Foi uma batalha, uma dura, as pessoas que não ficaram, até pelo espaço que não comportava, ganhar uma pequena indenização. Eles tiraram a gente na retirada das barracas como se estivesse tirando marginal. Imagina, polícia de cavalo e tudo. Eles não respeitaram nem a idade do pessoal, dos nossos pais, entendeu? Tiraram, chegaram. Não precisava fazer aquilo, entendeu? Só chegar, conversar, como sempre. Até eu estou um pouco emocionado quando eu estou relembrando o que eles fizeram. Foi injusto. Eu acho que não sei nem se vai voltar, não sei se eu vou permanecer com a minha barraca. Sei que perdi uma coisa que foi criado, estava dando sequência já para uma família que eu tenho. E perder isso aqui assim, sem saber se vai ter um retorno, muito chato. Digo, não foi, mas nós chegamos na última instância. Aquela velha, é melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? Eu achei legal. Eu que trabalhava de segunda a sexta-feira e nas sextas-feiras eu dava uma passada aqui para comer aquele peixe frito e tomar aquela cerveja gelada da sexta-feira, tá entendendo? E chego aqui nessa sexta-feira, que é a primeira, e não encontro nenhuma barraca. Eu achei até muito estranho. Eu achei excelente, agora tem bastante espaço para poder se divertir aqui. Acho que tá bem melhor, até nível de limpeza também. Excelente. Tomara que continue assim. Olha, o calçadão, ele foi feito ali na virada do século, né? Em 99 para 2000, o calçadão ele foi feito, foi bem estruturado, não é isso? O que nós não pensávamos é que ia ter um fenômeno físico como esse. Ele foi bem feito, mas não foi otimamente feito. Faltou talvez um pouco, né? Lembro que aqui tinha um metro de altura, só hoje praticamente são 6 metros. Cerveja em garrafa não pode vender. Comidas, tem umas que a gente pode vender, tem umas que a gente não pode vender. A gente pode vender peixe, camarão, batata e macaxi. Se não tem estrutura para fazer como é que eles liberam? Realmente, não tem condição de fazer. Num quiosque que é muito pequeno. Muito esgoto, muita sujeira na praia. Isso é uma coisa que antigamente não tinha nada disso. Você não viu um esgoto na praia. Hoje é tudo na praia. A chuva toda que cai aqui na nossa área aqui, Ponta Negra, é toda na beira da praia. E você vê os bueiros tudo entupido, porque o pessoal bota o lixo. Então o lixo vai todo para dentro da água. Que veio acontecer, isso não foi de uma hora para outra, não foi um tsunami. Ele veio aos poucos e estava acontecendo. Ninguém foi pego de surpresa. Ninguém que mora aqui, ninguém que trabalha aí, o pessoal dos quiosques, o pessoal que trabalha lá, estava vendo todo dia. A prefeitura mesmo tem a fiscalização. Eles estavam vendo. Não tomaram medidas preventivas porque não quiseram. Mas todo mundo que chega, o turista chega e começa a reclamar, ele não reclama, não vai para a prefeitura reclamar. Ele não vai pegar um fiscal como você está reclamando. Ele fala, por que vocês deixaram a cidade de vocês ficar desse jeito? Caiu, meu quiosque caiu, infelizmente caiu. Numa madrugada alguém ligou, um vigia aqui, nós corremos aqui, sabe? Confesso que teve noites que a gente não dormiu não por causa disso. Eu particularmente com meu irmão e outras pessoas, nós tentamos, andamos calçando ali com pedras, com umas amarrações de madeira, saco de areia, etc. Para ver se demorava um pouco, mas não deu para vencer o mar não. O mar foi mais forte, né? Como sempre. Pega, né?
Eu fui lá no setor, comuniquei, eu disse, olha, vai cair o quiosque, porque tem um cano passando por baixo e vai romper porque está chovendo e o mar está batendo. Pendurou o quiosque pendurado, quase ia para o mar, e eles falaram para mim, vamos ajudar a gente a tirar, porque se for embora você sabe que vai perder. Aí eu disse, eu sei disso, e você sabe que eu trabalho aqui, eu dependo daqui para pagar minhas contas. Nessa brincadeira a gente passou 6 meses com o quiosque lá dentro daquele buraco lá destruído, e eles disseram, não, a gente não pode porque tem que esperar um caminhão que se chama muco. Aí eu disse, gente, não precisa de muco, porque eles são montáveis, é só desmontar e a gente desmonta e monta lá. Resumindo, no final eles fizeram o que eu falei. Aí eu disse, gente, isso é maldade. Porque eu não falei no primeiro mês que era só desmontar o quiosque, que era montável, e montar lá no setor. Aí eles ficaram calados, não sabiam o que falar, não responderam nada. Aqui nós moramos há 30 anos. E a gente morou quase 32 anos também na praia, entendeu? E saímos da praia por causa do mar. O mar invadiu a nossa casa. Isso nós saímos de lá há 30 anos atrás, há 20, 25, 20, 30 anos atrás. Porque naquela época era bom você morar na praia, porque não morava ninguém. Na praia não tinha nada. Na praia não tinha barraca, entendeu? O pessoal vendia coco no calão. O peixe não se acaba nunca. Quem se acaba somos nós. Desde menino. Hoje em dia nunca assinei minha carteira em trabalho nenhum. Nunca. Tá ali só como pescador lá. E os pescadores estão se acabando, porque não tem mais pescador. Eu tenho 54 anos de idade. Eu não vejo mais nenhum pescador aqui onde eu moro mais novo do que eu. É tudo mais velho do que eu. Ele hoje é humilhado aqui. O pescador é humilhado. Sabia? Eu vou dizer uma coisa a você sincera demais. O pescador é totalmente humilhado. Mas muita gente hoje aqui só come por causa dos pescadores. Sai aqui de 1 hora da manhã, chega de 5, 6 horas da manhã, debaixo de chuva. Às vezes a cesta ali cheia de peixe, às vezes a gente não pega nem 2 quilos, depende, né? Depende da sorte. Depende do que Deus dá. Mas eu me sinto com orgulho de ser um pescador do que ser um vagabundo. Porque o que você vê mais hoje é vagabundo. Exploraram o turismo, exploraram o Morro do Careca. Então assim, o Morro do Careca era lindo, a gente subia o morro, a gente tirava foto, e aí de repente começou a ter cordas para ajudar pessoas a subir. Então gente que não tinha que chegar lá, porque o morro era um obstáculo a ser vencido, começou a ter venda de refrigerante, água de coco, e esse lixo não voltava para baixo, ficava jogado lá em cima. Morro do Estrondo, e quando a areia quando ele começou a enlarguecer, porque ele era bem estreitinho. Ele começou a abrir quando ele começou a estrondar, em 80, 79, ele começou a desabar. Ele era assim, lá no meio, aí ele fazia assim, abria. Mas no meio dele era bem estreitinho, lá em cima abria assim. O morro ele tinha assim, uma fechada no meio, e ele tem uma parte que você não via o morro no meio porque ele tinha um pé de cajarana. No meio dele lá, quase no meio assim, tinha um pé de cajarana. Nessa época estava chovendo, ele estrondou, bum, o mato desceu todo. Desde que para a vila o comércio cai, os gringos que eles teriam aqui digamos, 30% dessa economia aqui comercial era o gringo que consumia. O gringo hoje ele não tem condição, a condição dele é muito pouca, acho que quem vem para cá diminuiu praticamente 70% a frequência. Automaticamente você sabe, né? Como efeito dominó, a vila foi também. Aí a vila tá um pouco desastrada, eu diria.
o mundo da vila, o mundo de violência, consumo de droga, tudo isso, né? Todo um corredor até chegar hoje a essa situação. A praiazinha mesmo, me encheu, mas depois foi melhorando, melhorando, e ficou uma coisa boa, e depois agora piorou demais. Piorou de vez.